Boa noite, pessoal. Boa noite. Hoje nós vamos conversar com vocês a respeito da aceitação. Tem muita gente que acha que aceitação é desistir, é aceitar qualquer coisa. E não é bem assim. O processo de aceitação, ele passa por a gente muitas vezes entender que o caminho para a gente atingir algum objetivo, alguma meta, ele nem sempre é uma linha reta, ele nem sempre acontece do jeito que a gente quer. Aceitar o momento presente e entender que a cada momento a gente tem que providenciar o momento seguinte. Então, quando a gente aceita o momento que a gente está vivendo, fica fácil, a gente enxerga com mais clareza todas as possibilidades, todos os caminhos, tudo aquilo que a gente pode fazer. É verdade. Com serenidade a gente enxerga melhor o que está pela frente e as oportunidades que se abrem. Quando a gente vai fazer uma viagem, por exemplo, a gente sabe o que aquele caminho precisa ser percorrido para a gente chegar no nosso destino. Então, se a gente vai ultrapassar uma montanha, fazendo um paralelo com um obstáculo aí na vida, você nem sempre tem um túnel para atravessar a montanha por dentro, fazer aquele caminho mais curto. Muitas vezes você tem que circular, subir a montanha inteira, depois descer pelo outro lado, passar por uma serra, uma série de curvas para você conseguir superar aquele obstáculo. Então, e quando a gente supera o obstáculo, a gente percebe que aquele caminho todo que a gente percorreu era necessário para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Muitas vezes a gente só entende todo o percurso quando a gente chega lá do outro lado. E acaba entendendo que se não tivesse passado por aquilo, a gente jamais chegaria aonde a gente quer. E quando a gente aceita também e fica um pouco mais flexível com as questões, não fica tão rígido, tem que ser assim, tem que ser aquilo que eu quero, tem que acontecer de determinada maneira, a gente passa a fluir junto com a força do universo, a força da vida, a força da natureza que sempre impulsiona as coisas com uma inteligência própria para que tudo dê certo no final. E temos que entender também que muitas vezes a gente teima e fica batendo naquela tecla porque quer seguir por um caminho, quer um determinado objetivo e as coisas nunca dão certo. Então a gente precisa aceitar que talvez aquele ciclo se encerrou, talvez não seja esse o caminho e a vida está nos mostrando que a gente deve começar um outro projeto, um outro caminho. Então entender os ciclos, entender que um ciclo precisa se encerrar para outro começar, aceitar as coisas como elas são, para poder deixar a vida fluir. A gente atrapalha quando a gente tenta ficar insistindo, não, é por aqui que eu quero, é isso que eu quero, e às vezes não é bem por aí. A gente fica interferindo. Quantas vezes a gente passa por alguma situação desagradável ou mais difícil do que a gente esperava e mais para frente a gente consegue enxergar que se não tivesse passado por aquilo, nada teria dado certo. Você está numa situação bem melhor, você conseguiu atingir um objetivo e aí você lembra que teve que passar por determinada situação que se não fosse aquilo não teria te alavancado para esse objetivo que você atingiu. É importante também perceber que aceitar não significa se acomodar na situação. A gente tem que fazer toda a caminhada, a gente tem que dar os passos, a gente tem que arregaçar as mangas e fazer as coisas acontecerem. As coisas não caem do céu, a gente precisa fazer as coisas acontecerem na nossa caminhada, a gente precisa fazer com que a nossa vida flua, é a gente que faz, não é ficar sentado no sofá esperando acontecer. E uma coisa que atrapalha muito é a questão da teimosia. A gente é muito teimoso. A gente não aceita que alguma coisa que a gente pensou, que a gente idealizou, não era bem aquilo. Que a gente pode mudar o caminho, que a gente pode mudar o objetivo. A gente é muito condicionado que eu coloquei um objetivo, eu não posso desistir, eu não posso mudar, eu tenho que ir até o fim. Mesmo que seja uma questão que você está sofrendo, às vezes você está vendo que aquilo não vai e fica insistindo naquilo. Não é questão de desistir por qualquer dificuldade,
mas tem horas que a gente se passa na teimosia e fica sofrendo, e quando a gente faz isso, a gente não consegue liberar espaço para que outras coisas aconteçam na nossa vida. E a gente pode perceber o quanto a gente não aceita as circunstâncias e as situações em coisas bem simples, como nas estações, por exemplo, né? Quando tá calor, porque tá muito calor. Quando tá frio, porque tá muito frio. Eu adoro frio, mas se tá frio demais, aí já me incomoda. Então, a gente não aceita as coisas como elas são no momento presente. E isso a gente precisa aprender a observar e a deixar de fazer. A gente reclama demais. Isso é falta de aceitação. Eu costumo imaginar muito um rio e a gente se deixando levar por esse rio. Se você confia naquele fluxo que está te empurrando, aquela força que está te movimentando para frente, você é capaz de enxergar obstáculos que possam aparecer na tua frente, pedras, galhos, qualquer coisa ali, e você é capaz então de usar aquela força para você ir desviando, e mesmo dentro daquele fluxo você estabelecer o teu caminho. Se você começa a nadar ao contrário do fluxo, então você está de costas para tudo que está acontecendo. O fluxo continua te empurrando para frente e você está de costas. Então você não consegue agir com clareza, você não enxerga o que está vindo, né? A vida sempre mostra o melhor caminho. A gente que atrapalha, a gente com a nossa teimosia, com a nossa arrogância, com a nossa falta de humildade, muitas vezes a gente quer tomar o caminho, como o Sérgio falou, inverso daquilo que a gente deveria, a gente não entra no fluxo. Então que a gente aprenda a entregar, a confiar, a aceitar a cada momento e no fim que a gente possa sempre agradecer, porque tudo o que acontece sempre é para o nosso bem, sempre é o melhor de acordo com aquilo que a gente vem fazendo. Mesmo que for uma coisa que não seja boa ao nosso olhar, é uma coisa necessária para o nosso crescimento, porque faz parte dos nossos aprendizados, de acordo com tudo aquilo que a gente veio caminhando desde outras existências até aqui. Então chegamos neste momento. Tudo que estamos passando agora tem a ver com o nosso processo. Então, aceita. Quando a gente aceita, a gente começa a desenvolver dentro de nós uma confiança muito grande, porque na verdade a gente tem medo de aceitar plenamente o que vai acontecer, porque o que vai acontecer a gente não conhece, a gente não sabe, então a gente fica com medo de aceitar completamente. Mas isso é uma questão que não resolve nada, não adianta nada, que só atrapalha, como se falou, a gente querer controlar o caminho, não adianta. Se você tem uma estrada que ela é cheia de curvas, você vai ter que diminuir a velocidade, você vai ter que fazer as curvas. Se está chovendo, você vai ter que dirigir com mais cuidado, vai ser mais perigoso, vai ter trechos que vão ser mais desagradáveis. Aceita o caminho, faz o melhor que você pode a cada momento, que com certeza a gente chega lá onde a gente quer, curtindo o passeio, seja lá como se apresentar esse caminho. É isso aí, pessoal. Era isso que a gente queria conversar com vocês. Espero que vocês tenham curtido essa nossa pequena conversa, nosso papo, e desejo a vocês uma ótima semana, uma boa noite. Fiquem com Deus. Ótima semana para todo mundo. Um beijo. Beijão.